Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar o vídeo de hoje, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que através dessa atitude Deus venha te abençoar tremendamente. E se essa palavra, esse vídeo, tocar no seu coração, ministrar algo de Deus no seu coração, e se assim você desejar e quiser ajudar o nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Contribua com essa obra e que Deus venha te abençoar tremendamente por essa atitude, em nome do Senhor Jesus. E o tema do vídeo de hoje é falsa profecia ou desobediência a Deus. Amém? Eu oro para que esse vídeo faça sentido ao seu coração e que através dessa mensagem Deus venha falar poderosamente ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém? E antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero ler uma palavra para você que se encontra no livro de Números, no capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Ele diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante dessa fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês terão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que temos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Aleluia. Palavra tremenda. Aqui nós já vemos o Senhor demonstrando do perigo que a desobediência traz para as nossas vidas, principalmente no que diz respeito ao não cumprimento de uma profecia que o Senhor liberou para cada um de nós. Porque muitas pessoas acham que quando o Senhor libera uma profecia, que ela tem 100% de chance de acontecer. Mas existe alguns critérios que levam ao cumprimento completo de uma profecia na nossa vida. E o principal deles é a obediência à palavra de Deus, a obediência ao Senhor. Porque muita gente diz, eu já vi até canções dizendo que nós não vamos morrer enquanto a promessa não se cumprir. E essas pessoas estão totalmente enganadas, porque nem todas as promessas irão se cumprir na nossa vida. E eu estou dizendo aqui sobre as promessas verdadeiras, porque ainda há as falsas promessas que podem ser lançadas sobre as nossas vidas. Eu estou aqui dizendo sobre as promessas verdadeiras, sobre as promessas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. Então, quando o Senhor libera uma palavra sobre nós, uma profecia sobre as nossas vidas, a vontade do Senhor é que aquilo se concretize. A vontade que Deus tinha para o povo de Israel, principalmente para a vida de Moisés e Arão, é que eles adentrassem a promessa. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus prometeu uma Canaã, uma terra onde manava leite e mel, uma terra próspera para todos eles, todos que saíram do Egito receberam essa promessa. Então a promessa da Canaã foi lançada para todos. Todos tinham o direito a Canaã, o direito ao acesso daquela promessa. Só que infelizmente, por conta da desobediência daquele povo, por conta do povo não seguir os mandamentos do Senhor, por conta deles se voltarem contra Deus, murmurarem ao Senhor, desejarem viver novamente a vida de escravidão, não seguindo o propósito que Deus tinha instituído para aquele povo, aquela geração que saiu do Egito não experimentou da promessa. E através dessa palavra, Deus já ministra que nem todos viverão a promessa, mesmo sendo, como eu disse, uma palavra que o Senhor liberou. Para que eu e você possa vivenciar a promessa, experimentar, entrar na Canaã, nos satisfazer da promessa, nós precisamos ter uma vida de santidade. Retidão à palavra de Deus é de obediência à sua palavra. Porque eu vejo pessoas que vêm até mim falar: o Senhor liberou uma promessa e até agora eu não vivi. Ou o Senhor liberou uma promessa em um dado tempo e não se cumpriu. Então o Senhor mentiu para mim.
começa a colocar a culpa sempre em Deus. A humanidade sempre vai querer colocar, o homem em si sempre vai querer colocar a culpa no outro. Principalmente os cristãos dessa geração começam a culpar a Deus do fracasso das suas vidas, do fracasso dos seus projetos, do fracasso das promessas que Deus liberou sobre as vidas deles, a Deus. Institui tudo isso a Deus, culpando a Deus do não cumprimento, do não realizar da promessa. Mas esquece que para a promessa se cumprir, nós precisamos obedecer aos mandamentos, obedecer a Deus, seguir fielmente a sua palavra. E Deus, quando disse a Moisés, olha, chame a comunidade de Israel, coloque eles diante daquela rocha e diga àquela rocha, o Senhor disse para Moisés falar à rocha, verta em água. Essa foi a palavra do Senhor, essa foi a palavra, a profecia que o Senhor liberou, que a rocha iria verter em água a partir do momento que Moisés falasse àquela rocha. Só que o que Moisés faz é totalmente diferente. Moisés, ele não fala a rocha. A palavra diz que ele pega a vara, a sua vara, e bate 2 vezes na rocha. A água verte, sai água da rocha sim, mas ele desobedeceu, não seguiu fielmente aquilo que Deus tinha instituído a ele, como um programa que ele tinha que seguir para que saísse água daquela rocha. E por conta disso, o Senhor fala para Moisés, olha, por conta da desobediência, de você, Moisés, não ter feito aquilo que eu tinha falado para você fazer, você não vai entrar na Canaã. Outra passagem que demonstra do perigo da desobediência para o não cumprimento de uma palavra de Deus para as nossas vidas, de uma profecia de Deus sobre as nossas vidas, é quando a gente estuda a história do rei Saul. Deus liberou sobre Saul uma profecia de um reinado próspero, que ele seria reconhecido, que o seu reino seria afamado, e que se ele andasse nos seus caminhos, o Senhor prosperaria o seu reinado. E aí, quando ele é apresentado às comunidades, em um momento de apresentação, o profeta Samuel disse a Saul, olha, você aguarde a mim aqui em Gilgal, me aguarde por um tempo, para que eu venha, sacrifique e te apresente como rei a este povo. E aí Samuel estipulou um tempo para Saul, ó, fica aqui por 7 dias. E aí quando eu chegar, eu irei sacrificar e irei te apresentar a esse povo. E aí a palavra diz que, passando-se os 7 dias, Samuel não chegou aonde tinha falado a Saul que estaria. Na cabeça de Saul, Samuel não iria mais vir, não iria mais chegar. E aí Saul, ele toma uma decisão drástica, uma decisão errada, de ele mesmo sacrificar, fazer o sacrifício para se apresentar como rei do povo de Israel para aquela comunidade. E a Bíblia diz que quando ele sacrifica, olha quem chega na cena. Samuel. E aí quando Samuel vê aquilo, Samuel fala para Saul, o que você fez? Porque, gente, só quem tinha a autoridade de realizar sacrifícios naquele tempo eram os sacerdotes. Eram aqueles que serviam ao Senhor no sacerdócio, que no caso era Samuel. E aí Saul toma a decisão, desobedece os mandamentos do Senhor que ele tinha já instituído, a quem era direito sacrificar. E quando ele toma essa decisão errada, brusca, totalmente distante dos mandamentos do Senhor, a palavra diz que Samuel diz a Saul, por conta da sua desobediência, o teu reino será rasgado. Você vai ser destituído. O Senhor ungirá um novo rei para reinar no seu lugar. E aí que vem uma das frases que para mim são mais impactantes da palavra do Senhor, que demonstra sobre a necessidade que nós temos de obedecer a sua palavra para que a promessa, por exemplo, se cumpra em nossas vidas. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque tem muitas pessoas que recebem profecias para suas vidas genuínas, verdadeiras, e não vivem a promessa porque não obedecem à palavra do Senhor. E acham que sacrificando a Deus, realizando sacrifícios ao Senhor, que ele vai realizar a promessa, mas não vai. A promessa só é cumprida, realizada para aqueles que obedecem. Não adianta você sacrificar. Eu já passei por pessoas que achavam que dizimando, ofertando, fazendo propósito com Deus, que o Senhor iria cumprir a palavra dele em suas vidas, a promessa em suas vidas. Isso é só um dos caminhos que nós precisamos fazer para que a promessa se cumpra. Mas o principal, fundamental, é do caminho da obediência a Deus, de obediência aos seus mandamentos, à sua palavra. Se você não vive uma vida de obediência a Deus, não segue a sua palavra, os seus mandamentos, não adianta você sacrificar, não adianta você dar o seu dízimo, a sua oferta, o seu propósito, fazer votos com Deus, que se você não obedecer,
tudo isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Para que a promessa de Deus se cumpra na tua vida, você precisa obedecer à palavra de Deus. Se até aqui você tem trilhado um caminho de sacrifícios a Deus, achando que a promessa iria se cumprir, o Senhor está dizendo aqui: obedece à minha palavra, obedece aos meus mandamentos. A sua palavra diz que os que amam a Ele obedecem aos seus mandamentos. Quer demonstrar o teu amor por Jesus? Quer demonstrar o teu amor a Deus? Obedece à palavra do Senhor. Não fique fazendo coisas mirabolantes para chamar a atenção de Deus. Não pense você que por fazer os seus sacrifícios a Deus, que a promessa que foi liberada sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, vai se cumprir. A promessa de Deus, que é verdadeira, se cumpre na vida dos que obedecem, na vida daqueles que se rendem à sua palavra, que seguem os seus mandamentos, que vivem uma vida de perfeição. É claro que não. Nós somos sujeitos a cair, a pecar, mas entender que nós precisamos, como eu disse aqui, lavar as nossas vestes, reconhecer o nosso pecado, arrepender das nossas falhas e continuar na santidade a Deus, renunciando às vontades, renunciando à carne, obedecendo ao Senhor. E aí sim, a palavra que é lançada sobre nós vai se cumprir. Porque ainda que o povo que saiu do Egito não viveu a promessa, a geração seguinte que obedeceu, que foi fiel à palavra de Deus, fiel aos seus mandamentos, experimentou da promessa, vivenciou a promessa, entrou na Canaã. Então o povo que desobedeceu não experimentou, mas aqueles que obedeceram, que se sujeitaram aos mandamentos, à lei do Senhor, vivenciaram. Então nós precisamos nos sujeitar à palavra do Senhor, a obedecer os seus mandamentos, para que a palavra dele, a promessa que foi lançada sobre as nossas vidas, se cumpra. Eu conheço pessoas que eram fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas, mas não obedeciam os mandamentos, não viviam uma vida de santidade a Deus. E exigiam que Deus as abençoassem, porque elas estavam dando dízimos e ofertas ao Senhor. Eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta, mas tinha uma vida torta, desviada, distante da palavra do Senhor. E não adianta, é melhor você obedecer a palavra, andar em santidade ao Senhor, seguir os seus mandamentos. A promessa que o Senhor liberar sobre a tua vida, ela vai se cumprir. Porque tem muitos ministérios que pregam: Deus, eu dízimo a sua oferta, e Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, a promessa vai se cumprir, você vai vivenciar as promessas de Deus na sua vida. E não é assim. O experimentar da promessa, o experimentar da Canaã, é vivenciada pelos que obedecem. Porque é através da obediência que você demonstra se você ama de fato o Senhor Jesus. Porque o Senhor disse: a minha família são aqueles que fazem a minha vontade. E a vontade de Deus é que o seu povo obedeça a sua palavra. Como que eu demonstro o meu amor com Jesus? Obedecendo aos seus mandamentos. Porque ele mesmo disse: os que me amam obedecem aos meus mandamentos. O caminho que nós precisamos trilhar hoje é de obediência a Deus. Porque se obedecermos a sua palavra, fomos fiéis a essa palavra, o cumprimento das profecias sobre as nossas vidas é consequência. A Canaã vai ser consequência, porque nós fomos fiéis ao Senhor, obedecemos a sua palavra, nos entregamos completamente a Ele, entendendo que é a vontade dEle que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Ainda que o nosso corpo, que a nossa carne grite, nós temos que escolher a vontade do Senhor. Vai ter dias e momentos que a nossa vontade vai estar diferente da vontade de Deus, mas nós temos que lembrar que é a vontade dele que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Porque fazendo isso, as promessas que o Senhor liberou sobre nós irão se cumprir. Vamos vivenciar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Então, no dia de hoje, escolha obedecer à palavra do Senhor. Escolha ser fiel à sua palavra. Andar no caminho de retidão ao Senhor. Segue fielmente aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida. Te pediu como um trabalho para você fazer. Se o Senhor te disse para você andar 10 passos, ande 10 passos. Não ande 11 nem 9. Ande 10 passos. Não faça nem a menos nem a mais. Segue fielmente ao que o Senhor falou. Não seja como Moisés aqui que bateu na rocha, sendo que Deus tinha falado: fale a rocha. E por conta disso ele não entrou na Canaã. Então siga fielmente ao que Deus tem falado com você, ao que Ele tem pedido ao seu coração, tem liberado sobre a tua vida, para que você possa experimentar e vivenciar da vontade dEle, do propósito dEle, do projeto dEle e das promessas dEle na tua vida. O caminho é esse, obedecer, como Samuel disse, para que você experimente, vivencie, viva o que o Senhor liberou sobre a tua vida. Obedeça em vez de sacrificar. Amém? E que esse vídeo e essa palavra edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima.